salve, queridos! Esse vídeo é sobre um arco de One Piece, mas não qualquer arco dessa história enorme, mas sim um arco filler. Mas antes que você saia do vídeo, porque fillers não importam, lembre-se que o Oda escreveu o arco Long Ring Long Land. E não me leve a mal, eu gosto de Long Ring Long Land no mangá, porque no anime eles aproveitaram que era um pedaço canon mais besta. Besta é a sirene da ambulância. Encheram de filler inacreditavelmente. Eles aumentam a própria competição lá do Johnny Dave Blackfight, com um momento do Luffy comprando o cavalo de volta do Fox, o que não sei se faz muito sentido, antes dele realmente recomprar o Chopper, o que é ridículo. E eles colocam mais fillers depois, com eles indo para um resort e o Fox estando lá como o Dick vigarista japonês que ele é. E por fim, eles adicionam toda uma situação a mais com imigrantes indo de uma ilha para outra para justificar a existência do Aokiji nessa ilha, para fazer a ceninha dele lá fazendo a ponte entre as ilhas, só que fazendo absolutamente muito menos sentido, porque isso era para ter acontecido lá em Long Ring Long Land. E eles se complicaram demais. Eu não culpo quem acha essa parte uma bosta por causa disso, porque no mangá é um encontro muito mais rápido, muito mais divertido. Mas enfim, o ponto aqui não é falar que Long Ring Long Land na verdade é bom, mas sim que o filler total G8 Navarone, a Fortaleza da Marinha, é melhor. Os fillers em One Piece, pra quem não sabe, geralmente são pequenos enxertos de conteúdo no meio de episódios normais, mas de vez em quando, entre arcos, existem pequenos arcos de fillers. Esses sim, são meio que os fillers clássicos aí, que você já deve ter visto várias vezes quando tentava assistir Naruto, e o G8 é um deles. No início de One Piece, eles costumavam misturar esses arcos fillers com os normais, o que fez aquela bizarrice do arco dos dragões no início da série, mas graças a Deus, depois de um tempo, eles pararam de fazer essa mistura louca, né? E eu tô pensando em fazer um vídeo só falando de cada diferença que tem do mangá pro anime da Toei, começando obviamente pelo East Blue. Então comenta aí se vocês querem esse vídeo. O arco G8 se passa depois do arco de Skypiea, depois que os Mugiwara se jogam do céu. Eles caem no meio de uma base da marinha e a trama do arco é eles tentando escapar dessa situação. A ideia desse arco é muito boa. Se tem um gol que o Pelé não fez, essa é a ideia de aventura que o Oda não teve. O episódio começa com imagens da base da marinha, com alguns marinheiros patrulhando e conversando sobre a situação ruim daquela base. E apesar de ser um orgulho da marinha impenetrável, ela simplesmente não faz nada. Não prende piratas, não captura, é apenas uma base sobressalente e claramente a moral está bem baixa. Não ao ponto deles começarem a se matar, mas ao ponto de que o tédio é rotina. Vemos uma silhueta misteriosa pescando e vemos os engenheiros navais papeando sobre o que aconteceu com um navio completamente quebrado, brincando sobre ele ter subido uma montanha ou ter caído do céu. Coisas que o Going Merry já fez. Enquanto que na verdade aquele navio da marinha só bateu no estreito da base e ficou todo fodido, e o velho aí reclama sobre os marinheiros não saberem cuidar mais de seus navios. O que, sendo sincero, deveria ser o trabalho deles, né? E essa cena não é à toa. Uma das coisas que esse arco filler faz no anime é reforçar previamente a ideia sobre o quão especial o Merry é e preparar a gente para o próximo grande arco, que envolve ele. Mas falando no Merry, ele simplesmente cai do céu no meio da base e começa uma gigantesca confusão. Todos ficam surpresos e confusos sobre o que aconteceu, né? O que acorda aquela base que parecia adormecida. Até que o anime aproveita e mostra um pouco do único local que geralmente tem ânimo por ali, que é a cozinha da base, que tá a 1000 por hora cozinhando para 1000 pessoas. Aquela figura que estava ali pescando é apresentada, ele é o vice-almirante da marinha e um cara aparentemente muito resenha e também muito inteligente. E não parece estar muito preocupado do navio de um pirata perigoso ter caído no meio da sua base. Mas o início desse episódio pode ser pouco impactante, porque nós que estamos assistindo o anime sabemos o porquê de ter caído um navio no meio da base da marinha. O mistério só funciona para esses personagens dentro da história, que caso não esteja claro, nós estamos acompanhando eles por enquanto ao invés dos Mugiwaras. Por isso que logo o anime apresenta um novo mistério muito mais intrigante. Por que o navio está vazio? Só sobrou as xícaras de cafés deles lá. Eles começam a interrogar os marinheiros que olharam o navio e eles começam a falar que viram monstros ou mãos misteriosas. Ou seja, obviamente são fantasmas. Imagina se esse filler tivesse sido feito depois de Thriller Bark. Depois deles investigarem o navio e o vice-almirante mostrar que na realidade ele é o L do Death Note, de tão inteligente que ele é na sua perspicácia investigativa, já percebendo que é inútil procurar pela base
naquele momento, porque os Mugiwaras estariam escondidos e que pelo dia eles iriam se disfarçar em meio às pessoas da base, utilizando os uniformes. E só aí que realmente vamos ver onde estão os Mugiwaras espalhados por essa base. E aqui eu vou deixar claro o que realmente torna esse filler interessante. Ao contrário dos outros fillers grandes de One Piece que tentam imitar a fórmula de um arco convencional do mangá de One Piece, com grandes lutas, um antagonista forte e tudo mais, G8 se sobressai pois ele não é um arco convencional de One Piece, pois a porradaria de sempre não vai funcionar tão bem dessa vez. Essa é uma história de infiltração, de stealth, Metal Gear. É daqui que vem o gif do Luffy sem sneak, por exemplo. Se você reparar, grande parte dos personagens que eu apresentei da base, eles ressoam muito mais com os membros da tripulação que não são tão focados em combate, e não tanto no Zoro e no Luffy. Não podemos resolver a situação só socando e cortando tudo por aí, porque não dá pra resolver assim. O vilão do arco, ele não possui fruta, ele não possui uma luta do Luffy contra ele não possui poderes fodas, uma força incomparável. Ele simplesmente é um estrategista que aproveita a invasão dos Mugiwaras para aumentar a moral da sua equipe ao tentar capturá-los e realmente reviver aquela base dormente. E essa visão sobre fazer uma história mais pé no chão e com foco nas partes menos relacionáveis à luta de cada personagem fez com que escapasse da maldição dos arcos fillers, como os vilões serem inimigos fortes, mas que não podem ser um desafio real porque é um filler, ou os inimigos terem Akumas no Mi estúpidas, porque obviamente o Oda não pode deixar eles usarem frutas realmente boas, né? Então o foco da história é em construir essa empatia pelos personagens da base da marinha e fazer você se importar com eles. Basicamente ajuda a dividir a atenção de quem assiste, pois você sente uma tensão por você, obviamente, querer que os Mugiwaras escapem dali, mas isso é algo que você sabe que vai acontecer, mas ao contrário de um filler ruim que focaria apenas nessa tensão, adiciona a camada deles construírem esses personagens da base e a situação deles, o que faz com que você se importe com o que vai acontecer com eles se os Mugiwaras escaparem. Você não quer que eles só se deem mal. Então essa atenção dupla e conflitante faz com que você crie um interesse maior sobre o que acontece nesse filler, pois não é apenas um cara mal pro Luffy socar e seguir em frente. O Luffy e o vice-almirante Jonathan nem lutam. Se qualquer coisa, eles ficam bem de boa até toda vez que eles se encontram nesse arco. Mais como se eles estivessem desafiando um ao outro, sabe? Como se ele fosse realmente um tio e um sobrinho tentando jogar uma partida de xadrez. E um dos motivos do porquê esse arco teve tanta atenção aos detalhes e aos personagens e à escrita em geral é porque antes aparentemente era pra esse arco ser um filme, pelo menos de acordo com o Green Line Review, né? Então esse filler foi feito pra ser bom o suficiente para atrair pessoas para um cinema, mas talvez a história não fosse tão mirabolante o suficiente e eles descartaram e depois reutilizaram a ideia no anime. Melhor do que o episódio do Silver Santos com certeza é, viu? Então é basicamente o filler com planejamento de filme, mas para mim a execução desses episódios é melhor até que alguns filmes de One Piece aí, viu? Contando com os que o Oda ajudou, mais ou menos, também não é tão bom assim, sinceramente, mas é melhor que o resto. Então a turma se separa, cada Mugiwara vai para um lado, acompanhado de outro membro, menos o Chopper, ele é a Velma dos Mugiwaras aqui por algum motivo. Luffy e Sanji vão até as cozinhas, cada um com um propósito, né? E eles se passam por uma dupla de cozinheiros que tinham vindo de Mara Joyce. Esse arco, ele tem bastante coisa que os roteiristas da época já sabiam que existiam no universo, como, por exemplo, nesse caso, Mara Joyce, que eles sabem que é um local importante da marinha, mas como não havia ainda o conceito de governo mundial e dragões celestiais tão solidificado na história, ou, tipo, nem um pouco, eles falam dos chefes como se eles servissem figurões da marinha em Mara Joyce, ao invés dos dragões celestiais, como seria hoje em dia. Ou o caso mais tenso, que é o comandante Jonathan, que é afiliado ao Akainu. Akainu, o cara da justiça absoluta. É meio difícil de imaginar o fofo do Jonathan conversando com a Akainu de igual para igual. Enfim, o Luffy e o Sanji fazem o Masterchef contra o chefe da cozinha, a Jessica, que também é mulher do Jonathan. E o Sanji faz 100 refeições apenas usando os restos daquela cozinha e mete a xereca da Jessica inteirinha com aquilo. E o Luffy também come toda a comida preciosa da cozinha e a Jessica também fica feliz por isso, por algum motivo. E eles passam a manhã ali na cozinha por motivos de Sanji, claro, né? A gente só tá nessa porque você não aguenta ver um rabo de saia, Sanji! Claro, ele não sabia que ela era casada no momento, né? Então por isso que ele ficou dando em cima dela. O rapaz é respeitoso, pelo amor de Deus. O Sop e a Robin também estavam inicialmente juntos, mas o Sop não aguenta ficar separado de seu amor, o Mary, e sai desesperado por aí procurando. E ele,
acha, na Doca 88, que era onde estava aquele velho lá que a gente viu no início do outro episódio. E o velho conversa com o Sop e elogia muito o Merry, o que deixa o Sop feliz da vida. Mas ele é logo descoberto pela marinha, né, porque o disfarce dele era muito óbvio. E é engraçado que o membro dos Chapéus de Palha que mais é conhecido pela mentira foi o que teve a mentira descoberta mais rápido. E ele é preso junto do Zoro, que nem se disfarçou e foi rapidamente preso. A Nami havia tentado ajudar ele antes, mas o Zoro não conseguiu ficar longe de suas espadas e foi pego. A Nami em si fica procurando um disfarce que não desse muito trabalho, literalmente, quando ela decide se disfarçar de enfermeira. Mas ela fez isso no momento mais caótico da ala médica possível. Tinha chegado uma embarcação cheia de feridos e a única médica disponível era uma pediatra que não aguentava ver sangue, a doutora Kobata. Então a Nami se junta ao Chopper, fazendo com que o Zoro agora seja a Velma do grupo, o único sozinho. E o Chopper ajuda a doutora a encontrar sua coragem e ajudar os outros ao contar para ela sobre o Dr. Hiruluki. E por fim, a Robin realmente tira o tempo dela para estudar a fortaleza e ela faz isso roubando a identidade do Major Shepard, um inspetor da marinha que quer acabar com aquela fortaleza por algum motivo. Ele é levado até a cela por ser acusado de ser um membro do bando, então o Sop aproveita a oportunidade por perceber que a pessoa que a Robin estava personificando era ele e abraça o seu novo colega de bando, o Condoriano. Sim, ele mesmo, Condoriano, o membro mais poderoso da tripulação. E aqui eu posso falar da coisa mais bem feita desse arco, o humor. As piadas desse arco são tão boas e marcantes que várias delas acabaram virando memes. E isso tem a ver, na minha opinião, no fato de que todos os personagens estarem bem caracterizados. E não tem nenhum momento que eu pensei, poxa, esse personagem não faria isso. E isso vale para as cenas de comédia, onde as situações puxam as mais interessantes reações dos personagens. E o humor dessa parte é muito One Piece. Mas isso não significa que o mundo desse arco seja muito One Piece. Pois, obviamente, se o Oda escrevesse essa história de verdade, haveria muito mais extravagância e originalidade por trás de cada parte dessa base. E por conta dessa falta de originalidade, o arco, ele utiliza bastante das coisas do arco anterior. Os Dials, a motinha da Nami, várias coisas de Skypiea aparecem aqui, porque eles acabaram de descer de lá, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, a motinha da Nami não deveria funcionar no Mar Azul, mas ok, né? E também usam os temas do arco seguinte, como a importância do Merry como a casa deles, e por fim esse arco, ele é uma boa forma do que o anime encontrou para aprofundar a relação do público com a Robin, pois essa é a última chance de aventura boba dela antes das coisas ficarem sérias. Então é engraçado como quem só lê o mangá vai ter uma experiência melhor com a história de One Piece, mas quem assiste o anime geralmente tem uma experiência melhor com os personagens. Então acaba que os momentos já muito fortes no mangá acertam muito mais em cheio no anime. Depois que o Luffy se encontra de cara com o Jonathan, meio que acabando com o stealth de todo mundo ali, o Jonathan descobre a localização de todos os Mugiwaras dentro da base, com as suas hipóteses certeiras, e consegue controlar para onde o Luffy e companhia vão por meio de informações que ele mesmo alimenta a eles, como a localização do barco ou onde o Zoro está preso. E nisso o arco ele muda sua dinâmica para primeiro um resgate, depois uma fuga, e fica alternando entre esses estágios. O arco pode ficar um pouco repetitivo com como o Jonathan sempre consegue atrair eles para uma armadilha óbvia, mas que eles não conseguem escapar, pois os personagens sempre diziam, está quieto demais aqui, e seguem indo do mesmo jeito. Geralmente por culpa do Luffy, o que sinceramente eu não chamaria de um furo no roteiro por conta disso. Depois que eles conseguem escapar com o Merry, com a ajuda dos amigos que eles fizeram no caminho, ou na base militar, a Nami faz todo mundo dar a volta porque a marinha vinha pegado o ouro deles. O ouro que eles haviam roubado da Ilha do Céu. Essa é a reviravolta do arco. Então eles precisam se infiltrar de volta na fortaleza, pegar o tesouro e fugir de novo. E aqui pode ser a parte que o anime dá uma enrolada a mais, né, que eu falei, mas eu diria que isso é culpa do Condoriano, que quer muito destruir aquela fortaleza e pegar os chapéus de palha ele mesmo, e utilizando a sua bazuca ridiculamente, estupidamente grande para isso. Mas depois deles pegarem o ouro, a fuga final deles é muito legal, pois vemos por que daquela fortaleza ser realmente inescapável. Simplesmente a água do mar desaparece embaixo da proa do Merry. Então os chapéus de palha improvisam um balão de ar quente e se jogam para cima usando o impacto. E eles fogem de Navarone com uma ajudinha do Condoriano, que se sacrifica ficando para trás da fortaleza. F Condoriano. Isso inclusive é um foreshadowing muito bom ao Bon Clay em Impel Down, um arco também focado em fugir de uma instalação do governo mundial, e o Bon Clay também fica para trás para que o Luffy possa fugir, então resgatar seu irmão. O Oda é simplesmente um gênio, senhoras e senhores.
até quando ele não está envolvido na história, ele faz um foreshadowing pro futuro dela. Que incrível. Inclusive eu ia fazer um vídeo falando sobre esse fenômeno aí, se o Oda realmente é gênio e tal, mas eu não sei se eu preciso fazer esse vídeo ou não. Comenta aí se vocês queriam ver eu fazendo isso. E é isso, esse arco, ele é muito divertido, muito bom. Navarone, legal, a dublagem dele ficou muito boa, eu me diverti muito assistindo ele. Verei de novo, hoje em dia? Não sei, eu acho que ver uma vez já tá bom já. E é isso aí, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, comenta aí o que você acha dos fillers e faça como o Daniel Henrique e o Luiz Eduardo Saques. Muito obrigado por terem se tornado um membro desse canal e conseguindo acesso a vídeos antecipadamente e muito mais. Pereri, parará, caixa de fósforo e até mais, rapaziada. Well.